Primeiramente, obrigado a todos pela presença, certo? Por estarem aqui presentes nesse seminário do Promate. Agradecer ao palestrante de hoje, certo? Que é Marcos Santos de Sá. Marcos Santos, ele foi egresso do Profimat, do mestrado profissional, em 2017. Terminou em 4 de julho de 2019. O título da palestra de Marcos são as equações diferenciais ordinárias, aplicações e uma proposta de intervenção no ensino médio. O professor Marcos, ele é um professor da escola, professor do Centro de Excelência, professor Hamilton Alves Rocha, que fica no Eduardo Gomes, e é com grande satisfação, certo, que eu apresento para vocês, Marcos. Boa palestra, Marcos. E vamos ouvir essa pessoa que me ensinou bastante. Só para deixar claro, eu fui orientador dele, mas me ensinou bastante e hoje somos grandes amigos, no âmbito profissional e pessoal também. Então, Marcos, é com você. Obrigado pela disponibilidade, certo? Ok. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. O Gerson já fez uma apresentação aí, até me emociono bastante quando eu vejo a palavra de Gerson falando de mim. Fico muito feliz e satisfeito por ter trabalhado com ele, acima de tudo, uma pessoa íntegra, professor excelente, diga-se de passagem. Eu aceitei o desafio, né, de poder estar aqui com vocês, contribuir um pouquinho com os seminários, né, expor o meu trabalho, daquilo que foi feito no mestrado profissional. Mas, de antemão, queria agradecer a todos, né, a participação dos professores da rede estadual, da rede particular, alunos, professores de vários lugares por onde eu passei, né, professores do João Batista Nascimento, ex-alunos, professores do Centro de Excelência, professor Milton Rocha, onde eu trabalho atualmente, e alunos também, que eu já visualizei alguns por aqui. Além de graduandos em matemática, né, graduandos, professores da universidade, enfim, a todos presentes, meu muito obrigado por poder aí estar prestigiando a minha fala, tá certo? Então, pessoal, a proposta do trabalho é equações diferenciais ordinárias, aplicações e uma proposta de intervenção no ensino básico, certo? Durante a minha fala, a gente vai falar uma parte da introdução, né? A gente vai comentar um pouco sobre equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Lembrando que a gente não vai fazer a estruturação toda de EDO, certo? A gente vai apenas comentar tudo que for de EDO, obviamente, está dentro no corpo da dissertação, vocês podem visualizar, se acharem pertinente, né? Tem todas as EDOs, as classificações, enfim, está tudo lá. A gente vai falar também de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, e entre o item 2 e o item 3, a gente vai fazer algumas aplicações com ferramentas básicas do ensino médio. As modelagens que a gente vai fazer, vai apresentar para os alunos também uma proposta, como eu sempre falo, né? Uma proposta de aplicação dentro do ensino médio, certo? Então, a gente vai tratar aqui muito mais, vai falar muito mais das aplicações do que necessariamente das equações diferenciais ordinárias, apesar de uma estar ligada à outra, mas a estruturação toda da EDO, de primeira ordem, segunda ordem, enfim, de qualquer ordem, está toda na dissertação, vocês podem dar uma observada lá com um pouco mais de calma, tá certo? E por último, a gente vai ter as referências bibliográficas que são a base aí, que nortearam a essência do trabalho, né? Bom, a gente vai exibir de forma objetiva aqui, certo? Uma minuciosa visão histórica. A gente vai falar um pouquinho da história das equações diferenciais ordinárias. A gente vai fazer os problemas de EDO de primeira ordem, né, os problemas relacionados de EDO de primeira ordem. A gente vai falar também dos problemas de EDO de segunda ordem, certo? A modelagem deles, né? A gente vai fazer a modelagem dele, a resolução. E o quarto, a gente vai exibir conteúdos do ensino médio para problemas propostos. Lembrando que esse item 4 aí, né, ele está inserido também no 2 e no 3.
por questões didáticas, né, para que todo mundo consiga entender mais ou menos quais são as propostas, fez necessário a gente colocar no item 2 e no item 3, para que todo mundo entenda exatamente a proposta do trabalho, tá certo? Bom, vamos começar aí com a visão histórica, né, pegar algumas falas de alguns matemáticos bastante famosos aí nossos, que vão nortear aí a essência do nosso trabalho. Primeiro, Galileu Galilei, né, que é o pai da ciência moderna, que em sua frase, ele diz: a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Então, como aqui tem muitos professores de matemática, né, a gente sabe a importância que a matemática tem. Então, uma frase como essa nos faz pensar sobre a importância que a gente tem no universo, né, como um todo, na sociedade como um todo, tá certo? E uma outra frase dele é: nunca encontrei uma pessoa tão ignorante que não pudesse ter aprendido algo com a sua ignorância. Então, frases aí do nosso Galileu Galilei. Em seguida, pessoal, eu trago a fala de dois matemáticos, tá? Isaac Newton e Leibniz, que são os pais do cálculo infinitesimal, né? O primeiro diz: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, mas o que seria o oceano se não infinitas gotas, né? E o Leibniz diz: mais importante que as invenções é como foram inventadas, ok? Então, frasezinhas para a gente pensar aí sobre o que a gente vai fazer mais na frente, principalmente quando a gente for modelar os problemas, né? As invenções e tal. Umas frasezinhas para que a gente possa pensar naquilo que a gente está fazendo. Já Leonardo Euler, né? O desbravador da matemática contemporânea, ele diz: em vista da perfeição de Deus, nada acontece no universo sem a submissão de uma regra de máximo ou mínimo a ser estudado. A gente vive numa sociedade em que a gente está o tempo todo pensando em maximizar ou minimizar algo, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, a gente pensa muito em uma empresa pensa muito em maximizar os lucros. Enquanto, por exemplo, as políticas públicas atualmente, elas pensam em minimizar a quantidade de mortos, por exemplo, da Covid-19. Então, essa ideia de maximizar e minimizar, ela é intrínseca na sociedade, e Leonardo Euler fez uma frase bem direta sobre essa parte, né? E por fim, pessoal, eu trago a frase de Henri Poincaré, o último dos grandes filósofos da ciência exata, que diz: provamos através da lógica, mas descobrimos a partir da intuição. E uma outra frase, que aí sim vai nortear bastante o que a gente vai fazer aqui, é: uma ciência são sistemas de leis deduzidas pela observação. As leis são, em geral, equações diferenciais. E é aí que a gente entra, né? Essas equações diferenciais, pessoal, são estudadas por muitos matemáticos, tá? E elas se dividem em duas, né? Equações diferenciais parciais e equações diferenciais ordinárias. A gente vai tratar aqui especificamente das ordinárias, certo? As EDPs faz parte de um outro tipo de curso, né? Outro tipo de curso dentro da universidade. Tem toda uma teoria para isso. Mas a gente vai tratar de equações diferenciais ordinárias, tá certo? Bom, em geral, em suma, a gente tem que inúmeros problemas intuitivos foram desenvolvidos por Galileu Galilei, que despertaram o formalismo de vários problemas, né? A interpretação de inúmeros fenômenos surgiu a partir do cálculo diferencial de integral pelos dois cientistas famosíssimos, né? Newton e Leibniz. Com a Revolução Industrial, a gente vai ter vários fenômenos sociais e naturais que apareceram. Grandes matemáticos como Euler, Lagrange, Laplace contribuíram para solucionar problemas através das equações diferenciais. A gente sabe que nesse período da Revolução Industrial, né, demandou uma grande quantidade de... a gente precisou muito da ciência, né? E em matemática não foi diferente, a matemática evoluiu muito nesse período, certo? E a gente tem um marco de referência muito grande, que é da teoria qualitativa das equações diferenciais, que é esse livro de Henri Poincaré, né? Traça lá todas a teoria qualitativa das equações diferenciais no livro dele. É um marco muito importante para qualquer pessoa que vai estudar ou começar a estudar as equações diferenciais ordinárias, tá certo? E por fim, os estudos das equações diferenciais ordinárias é alvo, ainda hoje, da curiosidade de muitos matemáticos. E aí a gente tem dois viés aí bastante importantes, tá? Para citar. Essa curiosidade dos matemáticos em cima das equações diferenciais ordinárias são por dois pontos.
tanto pelas aplicações que as equações diferenciais ordinárias elas produzem, né? A gente vai ver aqui algumas, há várias, na verdade, e muitas outras estão na dissertação, certo? Então, desperta muita curiosidade pelos problemas, né? A modelagem dos problemas, ou a curiosidade vem também simplesmente pela análise puramente das soluções das equações diferenciais ordinárias, né? Para quem teve a oportunidade de conhecer a análise de uma DO, por exemplo, né, as soluções, vocês já devem ter visto que é muito bonita do ponto de vista matemático ver a solução de uma equação diferencial ordinária, tá certo? Então, são dois contrapontos aí que geralmente a gente leva muito em consideração quando a gente fala nas equações diferenciais ordinárias, tá certo? Essa curiosidade dos matemáticos em cima das EDOs, tá certo? Bom, antes de começar, a gente vai ter que diferenciar dois tipos de problemas, certo? A gente vai diferenciar os problemas estáticos dos problemas que variam em função do tempo. Os problemas estáticos são geralmente os problemas que a gente usa no ensino médio, né? São problemas em que as soluções, elas são numéricas, certo? Eu vou apresentar para vocês aqui mais ou menos o que é um problema estático, certo? Que é aquele modelo que a gente faz em matemática, geralmente no primeiro ano, no segundo ano, depende da situação, do preço a ser pago por um taxista pela quantidade X de quilômetros, né? Suponha que a gente tem um táxi que cobra R$ 4 fixo e mais R$ 3 por quilômetro rodado. Então, a modelagem do problema dessa função táxi, né, o preço pago pelo taxista, ela obedece essa equação aqui, né? P de x igual a 4 mais 3x. É importante vocês perceberem, pessoal, que esse problema ele é estático porque o preço ele não varia de acordo com o tempo, né? O preço a ser pago, a variação dele não é em função do tempo. Então, esse é um tipo, e a solução também, nesse caso, é numérica, né? Você aplica um valor de x e encontra um valor do preço a ser pago, ou o contrário, né? Tanto faz. Então, nesse caso, é um típico problema estático, certo? Um problema que não varia de acordo com o tempo. E aí a gente entra exatamente no contrário, ou seja, o que é uma EDO, né? São funções, pela própria definição, né? São funções de uma única variável e suas derivadas, certo? Então, a gente tem aqui essa igualdade, né? A derivada enésima de y, né? E, mais usualmente, ela é vista desse formato aqui. Porém, aí eu vou dar uma pausazinha para que a gente consiga pensar no seguinte. Como a gente não vai estruturar aqui as EDOs, a gente vai tratar especificamente desse caso aqui específico, nesse momento, né? Nesse momento a gente vai falar dessa, depois a gente fala de outras. Mas, nesse momento, a gente está preocupado nessas equações diferenciais ordinárias que aparecem aqui em 1, tá? Então, a gente tem y', que é a primeira derivada, né? Por isso que ela é de primeira ordem, mais uma função p de t, y, igual a uma função q de t, certo? Então, momentaneamente, a gente vai pensar nessas equações diferenciais ordinárias, e assim que aparecer outras, a gente vai comentando sobre elas também, tá certo? Bom, e aí eu vou apresentar para vocês, como a ideia é sempre fazer aplicações de equações diferenciais ordinárias, né? Eu vou apresentar para vocês dois modelos populacionais clássicos da matemática, certo? Que é o modelo populacional de Malthus e o modelo populacional de Verhulst. Esses modelos, eles tendem a tentar quantificar ou dar uma ideia da dinâmica populacional de uma determinada região, certo? A gente vai começar pelo modelo de Malthus, tá certo? E depois eu mostro os problemas ou as falhas, digamos assim, desse modelo de Malthus para vocês, tá certo? Então, o que vem a ser o modelo de Malthus? O modelo de Malthus, ele pressupõe que a taxa de crescimento, e aí a gente já tem a ideia aqui de derivada, né? Os que já estudaram aí matemática um pouco mais a fundo, só levando em consideração que a gente tem a gente tem várias pessoas aí, uns da graduação, outros, enfim, de ensino médio, mas essa taxa de crescimento aqui já dá uma ideia de derivada, né? Então, ele pressupõe que a taxa de crescimento de uma determinada população, ela é proporcional ao seu tamanho, tá certo? Então, a gente olhar aqui a equação 2, a gente vai ver que a modelagem dele é dada por uma derivada primeira em função de n, né, em função de t, é igual a uma constante vezes o n, né? Só que Malthus, pessoal, na visão dele, ele considera um caso bem específico de crescimento populacional. Observe, olha, ele considera um crescimento otimizado, sem guerra, fome ou qualquer variável, e além disso, todos os indivíduos são idênticos e de mesmo comportamento.
tá certo? Então, é um caso bem específico, né? A gente sabe que a dinâmica populacional às vezes muda um pouquinho, mas depois a gente fala sobre isso. Por enquanto, vamos se ater apenas à modelagem do problema, né? Então, essa daqui é a modelagem do problema, né? A taxa de variação em função do tempo é igual a constante vezes o tamanho da população. Se a gente considerar no tempo igual a zero, n0, a gente tem aí um sistema da equação 2, né? Bom, como a gente acabou de ver, isso aqui é uma equação diferencial ordinária, tá? O modelo de Malthus, ele é uma equação diferencial ordinária, linear, certo? E de primeira ordem, tá bom? Como eu falei a vocês, a gente não vai se preocupar muito com a estruturação, a estrutura das equações diferenciais ordinárias. Eu vou apenas apresentar para vocês e, obviamente, quem tiver curiosidade, até sugiro que dê uma olhada, é muito bom. Depois, se puderem dar uma olhada, é interessante ver por que ela é linear, enfim. E aí a gente vai multiplicar essa equação 2, aquela equação que eu apresentei para vocês, da modelagem de Malthus, por esse fator integrante aqui, né? E elevado a menos kt. E aí a gente obtém essa expressão, né? Observe que eu passei todo mundo para o primeiro membro, tá? E que essa expressão é equivalente à derivada desse produto, né? N vezes elevado a menos kt, se você derivar essa expressão, você encontra essa daqui, ok? E aí a gente resolve, pessoal, integrando ambos os lados. Se a gente integrar ambos os lados, né, a gente sai que n de t é igual a c vezes e elevado a kt, e aí, considerando o tempo inicial n0, né, no tempo zero, n0, a gente chega na solução da equação diferencial ordinária do modelo de Malthus, que é essa solução apresentada aqui em 3, né, n de t é igual a n0 vezes e elevado a kt. É importante a gente perceber a partir daqui, pessoal, que a solução de uma equação diferencial ordinária, ela não é mais um número, como eu apresentei no modelo estático, né? Se vocês devem estar lembrados. A solução do modelo de Malthus, ela é uma função, nesse caso, uma função exponencial. Então, a solução das equações diferenciais ordinárias são funções. Nesse caso específico, uma função exponencial, tá? Dado por 3. E aí, a gente vai pegar essa solução que eu apresentei aqui em 3 e aplicar, por exemplo, no modelo populacional. Eu escolhi a população aracajuana, tá? Eu fui atrás dos dados da população aracajuana, de 1960 a 2000, né, os dados oficiais do IBGE. O IBGE divulga os dados, geralmente, de 10 em 10 anos, com exceção de 1990, que foi dado em 91, e, possivelmente, esse ano, que também não vai acontecer. Mas esses são os dados oficiais da população de Aracaju, certo? E partindo dessa tabela, né, dessa ideia aí, a gente vai fazer uma suposição, digamos assim, tentar prever qual seria a população de Aracaju em 2010, já que os dados aqui, né, só oferecem até o ano de 2000, tá certo? Então, se a gente pegar aquela solução da EDO, n de t igual a n0 vezes e elevado a kt, né, considerando a população inicial, a de 1960, e a população final de 2000, no intervalo aí de 40 anos, né, a gente consegue encontrar que essa constante de proporcionalidade de Malthus para a população aracajuana, ela é de 3%, tá? O que implica dizer que a modelagem do problema de Malthus, ela obedece a essa função aqui, né, n de t igual a n0 vezes e elevado a k, né, que é 0,03t, que é a equação 4 que aparece aí para vocês. E aí, partindo do ano de 1960... O som aí tá bom, pessoal? Eu não ouvi o final aí. Marcos? Oi. Consegue me ouvir agora, Jefferson? Tá cortando aí ou só é o meu? O som? Eu não sei. Pessoal, do geral aí, como é que tá o som? Alô? Mas aqui tá bom. O som tá bom, viu? Pronto. Deve ser na sua conexão. Tá Pronto. bom agora. Joia. Beleza. Então, pessoal, a gente consegue encontrar essa equação dada por 4, né? A população N de T é N0 vezes elevado a 0,03T, que modela aí a população aracajuana nesse período considerado. E aí a gente fez uma suposição. Eu quis calcular qual era a população em 2010. A população de Aracaju em 2010, pelo modelo de Malthus, nessa modelagem que a gente fez, ela ficaria em torno de 518.589 pessoas. E aí, quando a gente consulta os dados do IBGE, a gente percebe que os dados do IBGE divulgado foi de 571.149.
o que a gente percebe que não é uma diferença tão grande considerada a dinâmica populacional da população de Aracaju, né? Então, para essa população específica de Aracaju, o modelo de Malthus até que não serviu muito bem. O problema do modelo de Malthus é quando essa população aumenta muito. E aí eu vou mostrar para vocês esse problema acontecendo, né? Se a gente pegar a população sergipana, ou seja, a gente sai da população aracajuana e aumenta um pouquinho mais o nosso leque de pessoas, né? Pegando a população sergipana, e fizer os mesmos cálculos com a mesma constante, considerando os dados oficiais da população sergipana de 1960, que era 760.273, a gente vai chegar que a população, pelo modelo de Malthus, da população sergipana, era de 3.407.307. E aí, quando a gente consulta os dados do IBGE da população sergipana em 2010, a gente percebe que foi divulgado, né, 2.068.031. Aí a gente percebe que, nesse caso específico, a gente está cometendo um erro de mais de 1 milhão de pessoas. E aí sim, a gente tem que parar um pouquinho e pensar, peraí, o modelo de Malthus, quando a população ela é muito grande, ele já não é mais proveitoso, digamos assim, né? Já não dá mais valores confiáveis quando a população é muito grande. Bom, mas se o modelo de Malthus não nos dá uma confiabilidade boa, então a gente precisa de um outro modelo, né? Um modelo um pouco mais sofisticado, digamos assim, um pouco melhor. E esse modelo, pessoal, é o modelo do crescimento de Verhulst, tá? Que é um outro modelo populacional, que, se você observar, praticamente é a mesma coisa do modelo de Malthus. A única diferença é que, ao invés de uma constante, né, Malthus sugeriu que aqui existia uma função, em função da população, tá certo? E essa função, ela funciona como um moderador, ou seja, ela evita que o crescimento da populacional cresça exponencialmente, como viu lá em Malthus, né? A gente viu que a solução é uma função exponencial, e quando a gente coloca aqui essa função, né, ela modera lá a curva, né? Ela dá uma baixadazinha naquela curva, garantindo assim valores um pouco mais confiáveis, né? E aí, se a gente substituir convenientemente, a gente vai pegar uma função do primeiro grau, né? Que teoricamente ela é mais simples do que as outras. Se a gente substituir a função do primeiro grau na modelagem de Verhulst, né? A gente vai ter uma EDO, equação diferencial ordinária, homogênea, não linear, tá? Só o único detalhe é que esse K e esse A é chamado de coeficientes vitais da população, tá certo? Nessa equação 6 aqui, tá bom? Lembrando que no tempo zero, a população inicial é N0, tá certo? Então, essa é a modelagem do modelo de Verhulst, né? Do problema do crescimento populacional de Verhulst, que é uma EDO não linear, tá certo? Essa EDO, resolvendo essa equação, usando o método da separação de variáveis, né, a gente encontra que a solução da equação diferencial ordinária não linear de Verhulst, né? Essa daqui é a solução dele. Então, já que a gente tem a solução na mão, que tal se a gente testasse, por exemplo, se essa daí é um pouco mais confiável para dizer mais ou menos qual seria a população sergipana em 2010. E aí foi isso que eu fiz, né? Começando encontrando os coeficientes vitais da população, que é esse, né, a população sergipana, no caso, né, encontrando o A, e usando o mesmo K do modelo de Malthus, né, a gente encontra que em 2010 a população pelo modelo de Verhulst é de 2.106.341. E aí você percebe que aí, agora sim, pelo modelo de Verhulst, a gente consegue aproximar bem pelos dados oficiais, que, como a gente viu, pelo IBGE, ele divulgou uns dados de 2.068.031 pessoas. Então, a gente, com o modelo de Verhulst, ou seja, quando a população cresce, a gente precisa de um modelo populacional um pouco melhor, né? E esse modelo de Verhulst, ele acaba minimizando aquele problema do modelo de Malthus, que é aquele crescimento exponencial exorbitante, né? Quando cresce muito, a curva vai lá para cima e acaba extrapolando aí as nossas previsões, tá certo? E aí, pessoal, eu aproveitei o embalo, já que eu tinha os dados em mãos, eu aproveitei o embalo para calcular, por exemplo, qual seria a população em 2020. Lembrando, como o Gerson falou, a apresentação da dissertação foi em 2019. Aí eu aproveitei para fazer tentar encontrar qual seria a população em 2020. E aí, se confirmasse, a população seria de 2.426.100.
O único problema, a gente teria um crescimento de 319 mil de 2010 para 2020, né, a população sergipana. O único problema é que com a pandemia, a gente não vai ter como visualizar se isso aqui de fato é verídico, né, porque o IBGE já falou que não vai divulgar os dados agora em 2020 por conta da pandemia. Então, eu vou guardar esses dados aqui, numa outra oportunidade, eu mostro para vocês se realmente foi válido o modelo populacional de Verhulst, se bateu ou se aproximou de maneira satisfatória o modelo populacional dele para a gente, tá certo? Bom, agora a gente vai entrar numa proposta de intervenção. A gente percebeu lá que o modelo de Malthus, né, ele, para pequenas populações, ele oferece até uns valores confiáveis para a gente, não é isso? E a proposta que eu vou fazer agora é como modelar o problema de Malthus, né, do crescimento populacional de Malthus, com ferramentas apenas do ensino médio. Ou seja, como você pode chegar num aluno de ensino médio e apresentar o modelo de Malthus para ele, para que ele possa prever algum acontecimento de populacional, no caso, né, pequenos, no caso. E aí, Malthus, ele assumia que a população crescia com uma progressão geométrica. E a gente sabe, lá no ensino médio, né, que em uma progressão geométrica, o termo sucessor, ele é o antecessor multiplicado por uma razão fixa, né? E aí, P de T igual a K vezes P de T menos 1, essa expressão que aparece aqui, certo? Que é equivalente a essa daqui, né? 1 mais T, isso aqui como sendo uma taxa de crescimento, onde esse I significa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo? Só que para Malthus, a gente sabe que essa taxa se mantinha constante, né? O modelo dele, a taxa se mantinha sempre constante, o crescimento era sempre constante. Então, se a gente chamar I de alfa, né? Um alfa aí constante, então essa modelagem nos sugere que P de T é igual a 1 mais alfa vezes P de T menos 1, tá? E aí, se a gente expandir os termos dessa progressão geométrica e tornar o problema discreto, né, ou seja, fazer o T ser um número natural, já que no modelo de Malthus o T ele era um número real, né, a gente tornar o problema discreto e expandir os termos da progressão aritmética, a gente chega na expressão 7, que é também uma função exponencial, né? Uma função exponencial, o resultado acima é uma função exponencial que depende de um tempo n, certo? Só para não colocar t, porque a gente já usou t lá no Malthus, né? Então, P de n é igual a 1 mais alfa elevado a n vezes P0, que é a população inicial, certo? Então, essa daqui é a modelagem do problema de Malthus com ferramentas exclusivas do ensino médio, ou seja, apenas com a ideia de progressão geométrica, certo? E aí, é claro, eu fui testar. Eu coloquei lá pegando, obviamente, os dados oficiais do IBGE, né? Os dados oficiais do IBGE, eu fui testar para encontrar o valor de alfa da constante de proporcionalidade, que deu 0,03, né? Então, o modelo populacional da população aracajuana, que é aquele modelo mais simples, ele se comporta como essa função exponencial aqui, né? Em 8. P de n é igual a 1,03 elevado a n vezes P de 0, que é a população inicial. E aí, fiz a previsão para 2010, com essa nova modelagem, né? Em 2010, considerando o tempo de 50 anos, né? De 1900 anos, ou seja, em 2010, seria de 507.274. E aí, quando a gente vai dar uma olhada nos dados oficiais do IBGE, em 2010 a gente tem 571.149, ou seja, a gente também não teve um problema muito grande nessa previsão, o que mostra, né, a priori, que é possível a gente apresentar um problema desse tipo um aluno do ensino médio para que ele possa encontrar, por exemplo, a população de um determinado bairro, uma determinada cidade, determinado local, né? Lembrando que isso tem que ser numa população pequena, porque a gente sabe que o modelo populacional de Malthus, a gente acabou de ver, quando a população cresce muito, a exponencial cresce demais, e aí a gente tem problemas nessa previsão. Então, nesse caso específico, né, modelando com PA, a gente também encontra valores próximos, e aí dá uma boa sugestão para os professores fazer a aplicação, claro, consultando dados oficiais das suas cidades, e aí poder fazer a estimativa de um tempo futuro, né, no caso aqui de 2010, certo? Bom, vamos agora para uma outra aplicação, né, das equações diferenciais ordinárias, que é o modelo de resfriamento de Newton, certo?
Esse modelo de resfriamento de Newton, pessoal, ele trata basicamente da lei da termodinâmica, né, que um corpo de maior temperatura cede calor para um corpo de menor temperatura, né? Segundo Newton, ele diz que a taxa de variação, linha de T, né, a derivada, taxa de variação da temperatura de um corpo em resfriamento, ele é proporcional à diferença de temperatura atual do corpo e à temperatura constante do meio T de M, certo? Que é basicamente modelado pela função 9, pela equação 9 que aparece aqui, né? Então, a derivada em função do tempo da temperatura é igual a uma constante de proporcionalidade, né? A diferença entre a temperatura e a temperatura do meio, a temperatura atual e a temperatura do meio, tá? Vale lembrar, pessoal, que esse modelo de resfriamento ele é muito usado em perícia criminal. As pessoas que gostam aí de perícia criminal, né? A gente sabe a importância da perícia criminal hoje em dia, né, até para acusação, enfim, muitos crimes foram elucidados pela perícia criminal, por exemplo. Então, ele é muito usado pela perícia criminal e eu vou apresentar para vocês aqui com uma situação bastante curiosa do ponto de vista das EDOs, tá certo? Então, essa equação 9, na verdade aqui está 10, né, na verdade a equação 9, ela é uma EDO linear de primeira ordem, certo? E esse sinal, né, de K indica apenas que houve um resfriamento do corpo, certo? E a solução, né, do resfriamento, usando o método da separação, é dado pela essa expressão em 10 aqui, tá certo? Então, a temperatura, ele é igual a C1, é elevado a menos KT, mais a temperatura do meio. Bom, o que está faltando agora é a gente ver uma aplicação disso, né? Como é que eu posso usar a lei de resfriamento de Newton numa situação hipotética curiosa, digamos assim, né? E aí eu trouxe esse problema aqui para vocês que vocês pudessem enxergar melhor a importância dessa lei de resfriamento de Newton. E o problema é o seguinte, olha, um corpo, ele é encontrado às 5 horas da manhã, com uma temperatura de 30 graus Celsius, e às 7 horas ele apresenta uma temperatura de 20 graus Celsius, tá? Moradores do local disseram que ouviram disparos de arma de fogo por volta das 2 horas e também em torno das 4 horas da madrugada. A polícia prendeu João e José, autores dos disparos respectivamente, né? Então a polícia foi lá e prendeu os dois, autores dos disparos de 2 horas e de 4 horas. Aí a pergunta que é feita é, qual deles deve ser indiciado por assassinato se a temperatura ambiente no local do crime, ou seja, no momento, a temperatura ambiente no local era de 15 graus Celsius, certo? Então a gente já vê aí, por esse problema, né, a importância que a gente tem, a perícia criminal no caso, de usar ferramentas que sejam compatíveis e que evitem o máximo possível de cometer injustiça, né, já que a gente está prendendo pessoas, nesse caso, prendendo pessoas, e a intenção é prender, obviamente, o culpado, certo? Então, vamos ver como é que funciona a solução, né? Então, se a gente usar o método da separação de variáveis, né, pela lei de resfriamento de Newton, a gente sabia que essa aqui é a solução da equação diferencial ordinária da lei de resfriamento de Newton. No tempo inicial, a gente sabe que isso dá diferença de temperatura, né? Só aplicar aqui, se T for igual a zero, isso aqui some, né? Elevado a zero vai dar 1. E aí a gente consegue encontrar que esse K é de 0,54. Bom, se a gente admitir agora que a temperatura do corpo seja de 37 graus Celsius no instante inicial, né, na hora que ele foi morto, digamos assim, a gente substitui a temperatura de 30 graus, quando ele foi encontrado, 15 a temperatura do meio, né, como a solução aqui, temperatura do meio, mais a diferença de temperatura do corpo, que era de 37 para 15, que é a diferença de temperatura quando ele foi encontrado, né? E isso nos dá um tempo estimado de morte de 0,7, que é aproximadamente 42 minutos, certo? Ora, se a vítima foi encontrada às 5 horas e a morte foi a 42 minutos atrás, ou seja, às 4 horas e 18, né? Então, o autor do disparo de 4 horas é o que deve ser indiciado pelo assassinato. E aí a gente libera a pessoa que que disparou o tiro às 2 horas da manhã. Tá certo? Libera entre aspas, né? Prende por porte ilegal de arma. Enfim, depende muito da situação, tá certo? Então, esse é um problema bastante curioso da lei de resfriamento de Newton, que mostra exatamente essa importância das EDOs, né, dessa aplicabilidade das equações diferenciais ordinárias, para solucionar problemas desse tipo, ou problemas de vários outros, que trata dessa lei de resfriamento, tá certo? Proposta aí pelo nosso Newton, tá legal? Bom, em seguida, a gente vai ver também um outro problema, tá? Uma outra modelagem
proposta também por equações diferenciais ordinárias, que é a lei do decaimento radioativo, muito visto aí na química, né? Bom, o decaimento radioativo é um processo pelo qual o núcleo de átomo instável de energia, emitindo radiação ionizante, e aí, segundo o Rutherford, né, a taxa segundo a qual o núcleo de substância decai é diretamente proporcional à quantidade de massa que sobra, né, no instante t. Então, se a gente fizer a modelagem do problema, a gente tem a taxa, ela é diretamente proporcional à substância, né, a quantidade de substância remanescente, e a gente tem aqui uma constante de proporcionalidade modelada aqui pela equação 11. A equação diferencial ordinária de primeira ordem, linear, e a solução dela é dada aqui, n de t igual a n0 vezes t elevado a k, que aparece aqui, né? Onde n0 é a massa inicial dessa substância. Modelamos aí o decaimento radioativo, certo? E encontramos a solução. Com licença, Marcos. Pois não? Minha no seu áudio, eu acho que o microfone. Você está colocando o dedo em cima do microfone, aí tá... Tá, perdão, desculpa. Então, a gente tem aí que a taxa de derivada da massa, né, nessa equação 11, e aí a gente tem a solução da equação diferencial ordinária, tá certo? Bom, do mesmo modo que a gente fez com o problema de Malthus, a gente está fazendo a mesma proposta aqui também com o decaimento radioativo, ou seja, como é que a gente pode apresentar isso, fazer a modelagem, propriamente dita, do decaimento radioativo para um aluno de ensino médio, né? Nesse caso, o decaimento radioativo do estudo de meia-vida. Então, como a gente pode perceber, né, o decaimento radioativo ele se comporta também como uma progressão geométrica, e a taxa de decaimento é de menos 1/2, né, o que implica que o K é meio, e aí a gente sabe que na progressão geométrica, né, a sucessor, né, o termo sucessor é igual a antecessor multiplicado por uma razão, que nesse caso é meio, tá certo? Ou 1/2, né? E aí, novamente, tornando o problema discreto, ou seja, tornando o tempo como sendo dentro dos números naturais e expandindo novamente os termos da progressão geométrica, a gente chega na modelagem do problema, na solução a solução 13, né? A solução do modelo do decaimento radioativo, proposto apenas com base em ferramentas do ensino médio, no caso, as progressões geométricas, tá certo? Então, o resultado 13 é uma função exponencial, como vocês podem visualizar, né? E ela modela exatamente o decaimento radioativo em função do tempo n. E aí, para a gente fazer um teste, né, para ver se realmente essas modelagens realmente condiz com aquilo que a gente está fazendo, eu peguei, por exemplo, essa questão do Enem de 2013, tá? Ela diz que glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com essa equação, essa reação nuclear, né? Essa equação da reação nuclear. A partir da ingestão de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama inicialmente, né, do carbono 11, calcule a massa em miligrama do nuclídeo restante após a aquisição da imagem. E aí eu fiz a solução dessa equação de 2 modos diferentes, tanto pela EDO, né, como a gente viu lá a modelagem e a solução da equação diferencial ordinária, né, substituindo a gente encontra a solução, quanto também pelas ferramentas do ensino médio que eu acabei de mostrar para vocês, expandindo os termos de uma progressão geométrica, né? E aí a gente encontra a mesma solução, tá? Lembrando que a massa inicial dele é igual a 1, e a gente encontra a mesma solução, com exceção aí de das casas finais lá, das casas decimais finais, lá no fundo a gente encontra uma discrepância aí nos resultados, mas com 5 casas decimais ele bate exatamente igual às soluções. Lembrando que nesse caso, pessoal, a gente poderia não ser um tempo de meia-vida, por exemplo, um decaimento de 20%, e aí a modelagem lá seria 1/5, né, no caso. Então, perfeitamente a gente consegue colocar, pelo menos essa é a sugestão, né, aplicar esse modelo para uma ferramenta simples do ensino médio, fazer a modelagem e mostrar ao menino que é possível encontrar o tempo de meia-vida de determinada substância com ferramentas próprias, né, do ensino médio, certo? Depois eu trago aqui o gráfico, né, de como fica o decaimento radioativo nesse caso, tá? Aí um caso mais geral, né, porque a gente tem a massa inicial aqui M0, no tempo igual a 1, essa massa ela cai pela metade,
no tempo igual a 2, cai para 1/4, né, a metade de 1/2, de m0/2, e aí sucessivamente até que haja lá a desintegração da massa, tá certo? Então, como a gente pode observar, é decrescente, né, e aí até o gráfico da massa em função do tempo n, quando o tempo aumenta, obviamente a gente tem aí o decrescimento dessa curva, né. Bom, uma outra aplicação, pessoal, de equação diferencial ordinária, tá? E aí mais uma das aplicações de equação diferencial ordinária de primeira ordem é o crescimento bacteriano. E aí eu vou falar um exemplo para vocês e a gente vai fazer a modelagem a partir do exemplo que está aqui, certo? Vamos considerar o crescimento de uma bactéria que possui formato esférico, que por simplicidade, né? Por simplicidade a gente vai considerar um formato esférico. Para cada instante t, indicaremos a massa, o volume, a área, né, representado por S, e o raio, certo? Respectivamente, né? Supondo que a densidade da bactéria seja constante, a gente sabe que a massa é a densidade vezes o volume, objetivamos construir um modelo matemático que leve em consideração que a taxa de crescimento da bactéria é influenciada por dois fatores que eu vou apresentar para vocês agora, certo? Vamos supor que a taxa de crescimento seja influenciada por esses dois fatores que eu vou apresentar. O primeiro seria o seguinte, o primeiro fator, né? Devido à alimentação da massa, a massa ela tende a aumentar, né? E vamos supor que esse efeito ela seja diretamente proporcional à área da superfície da bactéria, tá certo? Então, devido à alimentação, a massa vai tender a aumentar. E um outro fator seria que existe uma queima da massa da bactéria, né? Devido ao metabolismo, né? Ou devido ao deslocamento e tal, enfim, depende da situação. E aí, como essa perda é razoavelmente uniforme, vamos supor que o efeito dela seja diretamente proporcional à massa, tá certo? Então, considerando essas duas hipóteses aqui, nessas duas condições, esses dois critérios, a gente consegue modelar o crescimento bacteriano. Então, o crescimento bacteriano é uma constante multiplicado pela área, menos uma constante multiplicado pela massa, que é dada aqui pela equação 14, né? E aí, se a gente colocar tudo numa mesma variável, tá? Lembrando que volume é a massa dividido pela densidade, e considerando a área como sendo essa expressão aqui, né? E aí eu tenho que fazer uma ressalva, que essa expressão aqui da área, ela deriva do fato de que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, e que a área é 4πr ao quadrado, né? Então, se a gente fizer a combinação dessas duas, a gente vai encontrar essa nova fórmula da área, digamos assim, aqui, tá certo? E aí, se a gente modelar o plano bacteriano, pela lei de formação, né, a gente coloca, substitui, e a gente encontra essa equação 15. Bom, ao observar a equação 15, a gente já percebe que ela não é uma EDO comum, né? O nome dessa equação diferencial é uma equação de Bernoulli, famosíssima, né? Uma EDO de Bernoulli. Observe que M está elevado aqui, tem uma potência aqui em cima, né? 2/3. Então, é uma EDO um pouquinho diferente, certo? Quem tiver curiosidade, também na dissertação tem a EDO de Clairaut, de Riccati, tem todas lá também. Se tiver curiosidade para dar uma olhada lá, certo? Então, essa EDO, especificamente falando, ela é uma EDO de Bernoulli. Então, vamos conhecer a EDO de Bernoulli primeiro, na definição formal do que é uma EDO de Bernoulli. Ela é dada pela expressão 16, né? Observe aqui esse y elevado a n, como eu falei a você, é da potência, né? Que aparecia lá, derivada e mais uma função, vezes y, igual a g de t, vezes y elevado a n, certo? Então, essa equação 16 é a definição de uma equação diferencial ordinária de Bernoulli, tá bom? E aí a gente pega essa equação diferencial de Bernoulli, faz uma substituição, né, para poder resolvê-la, e encontra uma expressão, e aí tem todo um trabalho que é feito, né, não dá para discutir aqui em tão pouco tempo, mas derivando M, aplicando na equação 15, a gente vai chegar nessa expressão 17. Essa expressão 17, pessoal, já é uma expressão mais simples, né, uma EDO mais simples, mais fácil de manusear, é uma EDO, equação diferencial ordinária, homogênea, linear e de primeira ordem. E um dos fatores integrantes para essa equação 17 que aparece aqui, né, é elevado a beta t sobre 3. E aí, se a gente multiplicar a equação 17 por ela, a gente vai chegar na solução da massa em função do tempo. Então, essa daqui modela a massa do crescimento bacteriano em função do tempo, certo? Então, aquele efeito que o crescimento bacteriano faz, ele é modelado por essa expressão 18 que aparece aqui, certo? E aí eu trago para vocês, por exemplo,
uma coisa bastante curiosa, que se a gente pegar o limite da massa, né, quando o tempo aumenta muito, ou seja, quando o tempo tende a infinito, a gente tende a uma massa de equilíbrio. Observe aqui as curvas, né? As curvas elas vão se dirigindo todas para uma massa de equilíbrio, dado por essa razão aqui, né? O cubo de alfa sobre beta. Então, tende aqui a uma massa de equilíbrio com essa linha que passa por aqui. Observe que todas as curvas elas tendem a ir para essa massa de equilíbrio, tá certo? Bom, aí agora a gente vai passar agora para as EDOs de segunda ordem, tá? As equações diferenciais, definição da equação diferencial de segunda ordem. São EDOs nesse formato, certo? Nessa forma que aparece aqui, né? E aí a gente vai generalizar, pessoal, EDO de segunda ordem com a expressão 19 que aparece aqui, tá? Geralmente ela é vista nessa expressão 19, ou seja, y, duas linhas, né? A gente percebe que é a segunda derivada, e aí por isso que ela é de segunda ordem, tá? E aí tem toda a derivada primeira, y, e uma função igual a uma função em função do tempo, tá certo? A expressão 19. E aí a gente vai perceber que essa única expressão aqui, essa única expressão de equação diferencial ordinária de segunda ordem, ela modela muitos problemas de física, de engenharia, de química, de biologia e de outras áreas do conhecimento, né? Essa única equação diferencial linear, ela modela vários problemas. Em especial, o problema do circuito elétrico em série, LRC, né? A gente tem aí um indutor, um resistor e um capacitor ligado aqui em série, tá? Aí se a gente considerar a intensidade do circuito mostrada em A, né, essa parte aqui, e a gente sabe pela primeira lei de Ohm, a resistência elétrica, a tensão elétrica dividida pela corrente. Além disso, por outro lado, a gente sabe que a capacitância, ela é a carga dividida pela tensão elétrica, né, e já pela lei de Faraday, a gente sabe que a indutância elétrica é a tensão elétrica dividida pela taxa de variação da corrente elétrica, né. E aí, juntando esses pedacinhos que eu falei, né, pela lei de Kirchhoff, a gente chega nessa expressão, a sua soma algébrica da diferença de potencial é dada por essa expressão que aparece aqui, certo? E aí, se a gente fizer mais umas mudanças, né, a gente sabe que é equivalente a essa parte aqui, né, L, aí só substituindo, tá? O indutor, o resistor, o capacitor. Mais especificamente, a gente chega na equação 20, que é essa expressão que está aqui. Observe que é uma EDO de segunda ordem, né? Observe que tem aqui a segunda derivada segunda da carga em função do tempo, né? Essa expressão 20 aqui é uma EDO de segunda ordem, muito parecida com aquela que a gente apresentou, né, das EDOs de segunda ordem, e que vai modelar aí o circuito elétrico em série LRC, tá certo? E aí, vamos supor, por exemplo, que esse E de T seja igual a zero, como se a gente tivesse ali a bateria descarregada, né? As vibrações no circuito, elas vão ser ditas livres, né? Vão ser ditas livres. E aí a gente pega essa EDO, encontra uma equação auxiliar, né? Essa equação chamando M da derivada, né? Derivada segunda, e aí a gente conta essa equação aqui. E essa equação, pessoal, que já é uma equação algébrica, a gente depende do sinal, né? Do discriminante delta, né? O delta lá tão visto no ensino médio, né? Se esse delta dessa equação algébrica, se ele for positivo, a gente tem a classificação que ele é superamortecido, né? Se esse delta for igual a zero, ou seja, se ele tiver uma única raiz real, ele vai ser criticamente amortecido. E se esse delta não tiver raízes reais, né, for raiz complexa, vai ter solução lá no complexo, o circuito ele é chamado de subamortecido. Então, a caracterização dele, né, do circuito, no caso, ele depende da solução de uma equação do segundo grau, né, da equação auxiliar algébrica do segundo grau, tá certo? Bom, e aí a gente vai para um outro problema, tá, um outro problema modelado pela equação diferencial ordinária de segunda ordem, que é o problema do pêndulo simples, né, de Galileu, certo? Todo mundo, a boa parte de vocês já viram que é um pêndulo simples, né? A gente tem lá uma coisa fixa lá em cima, a gente liga esse ponto fixo a uma massa de comprimento L, né? Massa de massa M, e esse fio de comprimento L, e a gente faz oscilar esse objeto entrando em movimento, né? Então, fazendo aqui um movimento de pêndulo, tá certo?
considerando aí a lei de Newton, né, e fazendo, é importante a gente perceber isso, que o seno de θ aproximadamente igual a θ, que é um caso bem específico, né? A equação diferencial que descreve o movimento do pêndulo simples é dado pela expressão 21. Observe aqui que, novamente, a gente tem uma derivada segunda, né? Então, é um EDO de segunda ordem, né? Equação diferencial ordinária de segunda ordem, certo? Bom, se a gente tentar resolver, né, se a gente for resolver essa EDO de segunda ordem, e aí encontrando a equação auxiliar, que vai ser, obviamente, a equação de segundo grau, e resolvendo a equação de segundo grau, a gente chega na expressão 22. E aí a gente sabe que a amplitude pode ser vista como uma raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, que nos leva à equação 23, né? Ou seja, o deslocamento θ em função do tempo, ele é igual a amplitude vezes o cosseno dessa expressão que aparece aqui dentro do cosseno, certo? E aí, pessoal, é fácil a gente perceber, por exemplo, que a fórmula do período deriva exatamente dessa expressão, né? O período a gente sabe que é 2π dividido pela velocidade angular, né? E a velocidade angular a gente sabe que é a raiz quadrada de g sobre L. Então, o período pode ser visto como sendo 2π raiz de L sobre g, que é a expressão 24, que aparece aqui para vocês, certo? Claro que, obviamente, tem uma grande quantidade de contas aí, tá bem, de forma bem resumida para vocês, né? Bom, e aí a gente vai fazer uma aplicação, ou seja, vamos ver como é que fica esse movimento no pêndulo simples, né? Essa modelagem dentro de um problema. Então, vamos encontrar a equação do movimento que descreve pequenos deslocamentos θ de t de um pêndulo simples de comprimento 2m, né? Aquele L que eu falei a vocês, solto em um instante t igual a 0, com deslocamento de meio rádio à direita, ou seja, o ângulo inicial, né? Do eixo vertical e velocidade angular de raiz de 3 sobre 30 rádio por segundo para a direita. E aí calcule, aproveitar o embalo, né? Já que a gente está aqui, calcule a amplitude, o período e a frequência do movimento, certo? Bom, derivando a solução da equação diferencial ordinária, e aí sabendo, obviamente, que a amplitude pode ser vista dessa forma, a gente encontra a amplitude, substitui na equação, né, da solução da EDO, de segunda ordem, que é A cosseno de ômega t mais o ângulo inicial, e a gente sai com a equação 26, que é a solução do ângulo θ em função do tempo, né? O ângulo θ em função do tempo, ele é dado pela expressão 26, pela equação 26, que está aqui na frente de vocês, tá certo? Passando a mãozinha aqui, tá? Além disso, né, a gente sabe que o período e a frequência é um pouco mais simples de encontrar, porque o período é 2π dividido pela velocidade angular, que é raiz de 3 sobre 30 pela questão, né? Então, dá 20 raiz de 3π, e a frequência a gente sabe que é o inverso do período, então fica mais fácil de encontrar o período e a frequência, tá certo? Bom, e aí a gente vai fazer uma proposta de intervenção de como mostrar a um aluno do ensino médio, ou como modelar esse mesmo problema com ferramentas do ensino médio, certo? A gente acabou de fazer isso, viu a modelagem por EDO, né? E aí o que eu vou propor a vocês é a gente fazer uma modelagem apenas com conhecimento do ensino médio, certo? Para isso, vamos considerar novamente o pêndulo, né, oscilando. Aqui a gente tem o ângulo, né, a gente puxa o corpo, né, e solta a partir desse instante do ângulo aqui inicial. A gente solta, e esse objeto ele vai oscilar de mais A a menos A, na projeção dele, né, projeção do pêndulo no chão, como vocês podem observar, né, quando o pêndulo passar por aqui, existe uma projeção no eixo X, que vai de mais A menos A, quando ele passar aqui, né, nesse ponto mais alto do lado esquerdo, certo? E aí vamos ver esse movimento de uma outra forma, tá? Vou convidar vocês para ver esse movimento de uma outra forma. Vamos considerar, então, que a gente tenha um movimento de um bastão em movimento circular uniforme, certo? De raio A, ou seja, do raio que seja igual à amplitude, né? E esse movimento vai girar em movimento circular uniforme com velocidade angular ômega, certo? Ou seja, a gente vai fazer esse objeto girar por aqui, certo? Esse movimento desse objeto girando em movimento circular uniforme, se a gente projetar um raio de luz em um anteparo, que é esse anteparo que aparece aqui, né? A sombra desse corpo, ele vai ser projetado no anteparo, e ele vai de mais A a menos A. Observe que a gente, por exemplo, a gente pode pegar aqui nessa posição P, né? O P, ele tem a projeção lá, o X' aqui, né? Mas o objeto que se ele chegar nesse ponto aqui, ele tem o valor máximo, e assim ele vai girando, e essa sombra vai passando de um ponto a outro no anteparo, tá certo? Bom,
Usando as razões trigonométricas, a gente sabe que o deslocamento em função do tempo é dado por A cosseno de ômega t mais esse bichinho aqui, essa letra grega, né? Que é a posição inicial do corpo. A gente consegue ver por aqui, né? Pela figura, certo? A gente tem a figura aqui, e aí a gente tem o movimento do objeto, do movimento girando em movimento circular uniforme, tá? Essa daqui, como vocês podem ver pela figura, é a vista superior do bastão, quando ele está girando lá, naquele processo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, e esse A, ele representa o deslocamento máximo. Quando a gente viu lá, na projeção, ele era a sombra no anteparo, que vai de mais A a menos A, ok? De raio A, né, como a gente falou. Bom, se a gente perceber, o bastão está girando em movimento circular uniforme, e aí pelas leis da física, lá do ensino médio, o período é dado por 2π sobre a velocidade angular, que é a expressão 28 que aparece, né? Mas a gente sabe que o inverso da velocidade angular é a raiz quadrada de L sobre G. Então, se a gente substituir, a gente encontra aquela mesma expressão do período que estava lá na modelagem por EDO, né? 2π raiz de L sobre G, que é a expressão 29 que aparece aqui, certo? Então, o período foi dado pela mesma fórmula que foi encontrada lá por EDO. Bom, se a gente agora pegar o problema, né, e for resolver, pelo enunciado, a gente tem que o comprimento daquela corda é de 2 metros, então o período de oscilação é 2π raiz de L sobre G, onde L é igual a 2, certo? E como o inverso da velocidade angular é raiz quadrada de L sobre G, então a velocidade angular é raiz quadrada de G sobre L, né? E logo a gente pode escrever essa expressão usando as relações trigonométricas que a gente acabou de ver, né? A cosseno de ômega t mais o ângulo inicial, né? Então, a gente tem raiz de G sobre L, esse L aqui é 2, mais um meio que foi o ângulo inicial. Se vocês pararem para observar, só está faltando um único detalhe aqui, né? Encontrar o valor da amplitude, certo? Então, se a gente encontrar o valor da amplitude, a gente fica com a solução do problema encontrado, do problema proposto, né? Só falta encontrar o valor da amplitude. Para fazer isso, eu vou novamente convidar vocês para olhar o movimento do pêndulo. Vamos observando novamente o pêndulo, né? A gente tinha o pêndulo que vinha a gente soltava o pêndulo aqui, e ele oscilava, e aí ele fazia a sombra de mais A a menos A, aqui embaixo, né? Aí seu pêndulo ia em movimento aqui do pêndulo, né? De C até o ponto mais alto aqui do lado esquerdo, e aí oscilava, ok? Agora vamos pensar do seguinte modo. Percebam que esse segmento DO', né, ele é perpendicular ao eixo X, né? Ele é o eixo X. E aí vamos supor que a gente tem um segmento BC que seja paralelo ao eixo X, né? Se esse segmento BC é paralelo ao eixo X, e a gente sabe que DO' é perpendicular ao eixo X, então isso implica de forma direta que DBC, o triângulo DBC, né, esse triângulo menorzinho que aparece aqui, DBC, ele é reto em B, né? É um triângulo retângulo em B. E a gente sabe que pelas relações de Pitágoras, né? Melhor, as relações trigonométricas, que o seno desse ângulo ele é o cateto oposto, nesse caso BC, que a projeção vai dar o A lá embaixo, né? É BC, que é A, dividido pela hipotenusa, sendo cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é L, né? Que é 2, certo? E mais, a gente viu também que o ângulo inicial do movimento na questão era meio, né? O θ inicial era igual a meio. E a gente sabe que o seno de meio é aproximadamente 0,4. Disso a gente consegue encontrar o valor de A, ou seja, da amplitude, que dá 0,8, e aí sim a gente substitui na equação que a gente tinha lá, que estava faltando, né? Então, o deslocamento em função do tempo é o valor de A vezes cosseno de ômega t mais o ângulo inicial, que é como a gente acabou de calcular, 0,8 cosseno da raiz de G, L, nesse caso L é igual a 2, né? Especificamente da questão, mais meio, que foi o ângulo inicial proposto pela questão, tá certo? Bom, essas daqui são as referências bibliográficas, né? Primeira referência bibliográfica. Essa daqui é a segunda parte da referência bibliográfica. E essa daqui é a terceira parte da referência bibliográfica, certo? E dessa forma eu encerro aqui a apresentação. Espero que vocês tenham entendido, apesar de ser muita coisa, né? Tem muita teoria aí dentro, mas eu espero que vocês tenham compreendido as relações que eu usei aqui.